No meio da roda está a criança, a falar, a cantar, dançar, questionar, a acreditar, confiar, duvidar, errar. E ao professor cabe mediar, participar, levando a criança a dialogar, ler e escrever sua história, trazendo para a sala o que a revigora. Porque antes eu pensava o que e como. E aí a formação me fez colocar nos meus planejamentos, na minha prática, sala de aula, o que, como, porquê, onde. A gente foi construindo, então foi de retalho em retalho, de encontro em encontro, e foi construindo essa grande coxa, né, de conhecimento. Fez com que a Avante se tornasse um espaço formativo dialógico e que fez a gente se embebedar assim, de tanta informação das trocas, dos compartilhamentos. O projeto de formação de professores nos municípios de Arari e São Luís foi uma parceria bem sucedida com a Fundação Vale, que nos permitiu e possibilitou chegar a esses 2 municípios e realizar um trabalho que, para nós, é muito caro. O trabalho de formação é centrado nos princípios e valores da Avante, que se baseiam numa escuta atenta e respeitosa dos sujeitos. Nós consideramos que os sujeitos do processo são, de fato, sujeitos e têm que estar participando ativamente dos processos formativos, levando em conta todos os aspectos do território, as questões culturais, as relações na comunidade, os aspectos que importam para a vida daquelas pessoas, e uma junção entre teoria e prática. O nosso olhar é sobre a prática cotidiana dos profissionais de educação, sejam eles coordenadores, gestores ou professores, e que essa prática é o que dá vida e luz aos processos educativos. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente desses processos, porque nesse contexto as cirandas pedagógicas, elas trouxeram a tematização da prática. Então, nós não teorizamos por teorizar, nós buscamos a prática realizada no contexto das salas de aula de nossos professores alfabetizadores, à luz do quê? De concepções teóricas que nós estávamos discutindo. A gente justamente iniciou o projeto lá no seu começo, na sua gênese, destacando as concepções de criança. Que criança é essa que aprende? Quem é essa criança? Concepção de infância, concepção de educação infantil, para justamente a gente chegar na concepção de linguagem, na linguagem escrita. Para mim, essa estratégia foi assim fundamental para justamente colocar essa criança como protagonista no centro do processo. Para mim, o que mais marcou foi esse diálogo. Foi o momento em que técnico, coordenador, professor, formador, estavam todos ali pensando nessa criança como um ser aprendente, como disse ainda há pouco a colega. A gente veio construindo essa autonomia intelectual do professor a partir desse compartilhamento de saberes. E nós devemos pensar sempre no espaço para ouvir os pais. Aquele espaço para ouvir os pais, para ouvir os professores. A gente já trabalhava essa relação escola e comunidade, escola e família, mas a gente nunca percebeu o quanto é importante, enquanto vale a escola estar sempre em comunhão, sempre conversando, sempre em parceria com a família. O maior legado que eu percebi foi a aproximação e o diálogo entre a educação infantil e o ensino fundamental. A integração entre todos esses atores num espaço comum, essas possibilidades didáticas nessa perspectiva discursiva. Valorização dos espaços, de olhar para o território, algo que até então nós não tínhamos despertado, e ver o quanto pode
contribuir com a aprendizagem dos nossos pequenos. A utilização tanto de temas que são característicos do nosso território, quanto a utilização de autores, de obras de autores ararienses ou da nossa região, ou sempre numa pegada da cultura maranhense, e isso nos aproxima, né, do tema discutido, o que nos faz ter um maior pertencimento ao processo. Nós tivemos oportunidade de fortalecer ainda mais essa relação de parceria, porque nós tivemos um número maior de pessoas participando. Agora não se tratava apenas de uma escola, né? De 2 professores, de 2 classes de alfabetização. Agora se tratava de um grupo grande de professores, de gestores, de coordenadores que faziam parte desse processo. A preocupação de organizar uma formação de fato em rede. Eu chamo o professor alfabetizador para participar dessa formação, porque ele, nessa teia, é esse elemento principal que vai sistematizar, que vai mediar o processo junto com o aluno, mas do lado dele, seu parceiro, que é o coordenador pedagógico. Os profissionais da Avante foram fundamentais nesse período de pandemia para nós da Rede Municipal de Ensino de Arari. Nos possibilitou um olhar para o momento além daquela situação de medo, de insegurança, de incertezas. A possibilidade das reflexões através das cirandas pedagógicas, através dos teares, nos fez refletirmos que era possível chegarmos até os nossos professores e que, principalmente, precisávamos estarmos mais perto dos nossos alunos e que era possível. A pandemia descobriu o lado pessoal do aluno, do professor e das famílias. E, de certa forma, nos provoca a trazer esse lado pessoal para dentro da escola. Como a gente foi capaz de trazer no virtual. Foi capaz de acolher professores, a Avante inventou um tear literário, que foi um lugar de escuta de profissionais, um lugar de, pela literatura, você lidar com esse tempo tão complexo que foi o que nós vivemos. O objetivo final é dar autonomia aos professores, aos profissionais de um modo geral. O que a gente espera não é que a gente fique para sempre nos lugares onde a gente trabalha. Muito pelo contrário, quanto mais bem-sucedidos nós formos, quão mais autônomos serão os sujeitos do local. Um professor bem formado, nesses princípios, com esse olhar, vai sempre olhar para o estudante como um sujeito de aprendizagem e não como um objeto, como alguém que contribui com o processo, que traz alguma coisa para o processo e com quem ele tem que dialogar. É um professor que vai levar em conta o entorno cultural, os laços, a comunidade, todas as questões daquele território. E é um professor que vai saber buscar, na teoria, apoios e suportes para a sua prática. Para se ter uma autonomia intelectual, algumas pressuposições, né? Nós precisamos saber ler a realidade. Então, a primeira característica de um profissional é que ele saiba extrair da sua prática, da sua realidade, os problemas que ele precisa enfrentar, né? Porque é exatamente quando a realidade resiste que mais profissionalização nós precisamos. Eu gostaria de agradecer a parceria exitosa da Fundação Vale com a Avante, que chegou em Arari no momento certo. Eu penso que se a parceria não tivesse sido firmada, talvez até agora nós estivéssemos perdidos. Não teríamos o direcionamento de como encaminhar as ações nesse período tão difícil da pandemia. A gente foi entender a realidade desses territórios maranhenses, a gente foi analisar os dados, a gente foi conhecer os números, e aí o que a gente encontrou, tanto em Arari quanto em São Luís, foi um território de muitas oportunidades. A gente procurou a Avante, né? A gente encontrou a Avante nesse contexto, nessa nossa busca por um parceiro reconhecido de qualidade, que tivesse um alinhamento metodológico, pedagógico, com o que a gente estava pensando em trabalhar.
E aí a gente sentou e a gente desenvolveu junto. Também uma premissa, um objetivo desse trabalho foi a gente olhar o município de uma forma ampla, de pensar a melhoria da qualidade da educação naquele território, né? Não de uma forma específica em uma escola, mas sim olhando para todas as unidades que estavam dispersas e todas as regiões daquele município e de que maneira a gente podia trabalhar junto pelo desenvolvimento daquele território a partir da melhoria da qualidade da educação. Por isso, entra na roda e gira, professor, para dialogar, ouvir, se reinventar. Nessa relação de ensino, temos que cirandar para alfabetizar.